No ar, programa Holofote, dinamismo e interação na programação da TV Mais Ribeirão. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, telespectador, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui na tela da TV Mais Ribeirão. Está no ar mais um companheiro de todos os dias, o seu programa Holofote aqui na tela da TV Mais, sempre trazendo assuntos interessantíssimos para você. Hoje no nosso Faz Direito vamos estar falando sobre a polêmica da cura gay, né? Como o judiciário, né, tem esse acesso a essa informação, como ele vê, tudo isso. Com o Dr. Marcelo Xavier, que já está aqui no programa Holofote. Além disso, nós vamos também estar falando aqui sobre a inteligência emocional. Como ajudar as crianças, né, a despertar tudo isso e a utilizar no seu dia a dia, né? A Verônica, psicopedagoga e psicóloga, está aqui para tratar sobre esse assunto no programa Holofote. Olha, eu se fosse você, não saia daí, porque o programa está para lá de especial com muitas outras atrações até as 2h30 da tarde. Mas para a gente começar o nosso programa Holofote, a gente traz o Ribeirão Notícias. Bom, para você que está aí ligadinho no programa Holofote, quero falar para você que Ribeirão Preto e toda a nossa região apresentam 33 vagas de emprego. Vamos conferir na tela, porque os interessados deverão comparecer ao PAT com o RG, CPF e o cartão do PIS, a carteira de trabalho e também um comprovante de residência. O PATS, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Ribeirão Preto, de Sertãozinho Serrana, Jaboticabal, também estão apresentando essas 33 vagas de emprego. Para se candidatar, então, não se esqueça, RG, CPF, PIS, carteira de trabalho e comprovante de residência. Em Ribeirão Preto, nós temos vagas para auxiliar de manutenção predial, né? Borracheiro, confeitaria, conferente com mercadoria, ou melhor dizendo, cozinheiro geral, mecânico, motorista de caminhão guincho, vendedor no comércio de mercadorias, auxiliar de mecânico de autos e também vendedor no comércio de mercadorias. Além disso, mecânico de auto em geral, recepcionista atendente e técnico de telefonia. Lembrando que essas vagas são até 4 e 5 de outubro. Você também tem, no caso do mecânico de auto em geral, válido até para 6 de outubro, tá bom? Então não perca tempo, compareça ao PATS, Posto de Atendimento ao Trabalhador, que aqui em Ribeirão Preto fica localizado na Rua Flávio Shoa, 1180, nos Campos Elíseos. Trago para você agora os radares e a temperatura na cidade de Ribeirão Preto. Os radares vão atuar em Ribeirão Preto, na Leão 13, 60 km por hora, Marechal Costa e Silva, 60 km por hora, Maurílio Biagi, 70 km por hora, Presidente Kennedy, 60 km por hora, Presidente Vargas, 60 km por hora e Professor João Fiuza, 60 km por hora. Atenção à sua velocidade, não tenha problema com os marronzinhos na cidade de Ribeirão Preto. A temperatura para hoje, começaremos a semana com chuva em Ribeirão Preto. A tarde de hoje apresenta aí um céu parcialmente nublado, com nuvens carregadas durante a tarde. No final da tarde e início da noite de hoje, possibilidade de pancadas de chuvas isoladas na cidade de Ribeirão Preto. Neste momento, apresentamos aqui a temperatura de 27 graus. Dia e noite com muitas nuvens, possibilidade de chuvas isoladas. Mínima 20 graus, máxima 27 graus. Essas foram as informações do nosso Ribeirão Notícias desta segunda-feira, dia 2 de outubro de 2017. Holofote 2684 está no ar. São exatamente 15 para as 2 da tarde desta segunda-feira. Você está aí ligadinho, acerte seu relógio,
1h45. E você pode, com certeza, telespectador da TV Mais Ribeirão, interagir conosco na tela do seu Facebook. Corre lá e fique atento a todos os detalhes do nosso Facebook. A nossa transmissão já está ao vivo, então você não só nos acompanha através do canal 22, 522 da NET, digital para Ribeirão Preto, Bonfim, Paulista e Sertãozinho, mas também através da nossa live ao vivo no Facebook. Estou muito bonito de camisa branca, uma polo lá da Golf Class. Estou lindo hoje. Estou me achando, mas eu estou de Golf Class. Ó, a Michele Fernandes está dizendo boa tarde, Kiko. Tenha uma ótima semana e uma semana abençoada. Muito obrigado. Elaine Sainz e Daveno Botelho estão nos curtindo e nos assistindo. Sempre muito bom, não é verdade? Bom, para começar o nosso programa Holofote, agora ligadinho aqui na tela da TV Mais Ribeirão, a gente traz o parabéns a você. Parabéns a você! Um oferecimento à Predileta Doceria, a arte em fazer bolos. 2 endereços para melhor atender você na cidade de Ribeirão Preto, na Camilo de Matos e também na Professor João Fiuza. Mas vamos cantar parabéns para ela, Ângela Dorta, grande assessora de imprensa, uma pessoa tão querida por todos nós aqui do programa Holofote da TV Mais Ribeirão. E ela também está direcionada, né, diretamente, trabalha também lá na EARP, não é? Então, muito obrigado, Ângela, pela sua amizade. Um beijo enorme para você. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos os programas Holofotes. Quando você não está aqui, está curtindo a gente na telinha da sua TV ou também do seu telefone. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, pela sua amizade, viu? Feliz aniversário, que Deus possa te abençoar muito! Beijo de toda a equipe do programa Holofote e também da minha família. São exatamente 1h47. Você que está aí ligadinho no programa Holofote. Agora nós vamos conversar sobre um assunto muito sério aqui no nosso programa Holofote. Para você que está ligadinho, atenção. Inteligência emocional. Como ajudar as crianças a desenvolvê-las. Tudo agora no nosso bate-papo. Verônica Isaac Botelho aqui com a gente hoje no programa Holofote, ela que é psicóloga e psicopedagoga, para falar sobre este assunto aqui no programa. Muito obrigado pela sua presença, a gente vê porque assim, a gente é amigo de muitos anos, tá? Então a gente tem aqui total liberdade, né, querido telespectador? E você sabe que aqui no programa Holofote, mesmo tendo todo este know-how, não é? E esse currículo tão importante como a Verônica, a gente com certeza gosta de tratar assim como se fôssemos de casa. A gente tem essa liberdade, né, telespectador? Você e eu e você na tela da TV Mais Ribeirão. Mas, Verônica, muito obrigado, viu, pela sua presença. Você que mensalmente estará aqui no programa para trabalhar diversos assuntos, principalmente voltado para as crianças. Eu acho válido, que é um assunto, né? A criança, ela é uma caixinha de surpresas, ela é um ser em desenvolvimento. Sim. Então é natural os pais, os responsáveis, os educadores terem muitas dúvidas relacionadas a ela. Já que você citou os pais, não é? Como nós, pais, podemos aí auxiliar os nossos filhos a adquirir essa experiência, né? Como você disse, envolvendo a inteligência emocional. Então, acho que assim, ó, inicialmente eu vou explicar um pouquinho o que é inteligência emocional, tá? Inteligência emocional é a capacidade que nós desenvolvemos ao longo da vida para lidar com as emoções de uma maneira positiva. Para quê? Para que a gente alcance os objetivos que nós vamos ter aí. A criança, por ser um ser em desenvolvimento, ela não vem com isso pronto. Então, nós, pais, temos papel fundamental em auxiliá-la. Como? Né? Procurar aí um equilíbrio entre o cobrar e o estar perto, ouvir as angústias, tentar auxiliar essa criança a lidar com os sentimentos que são dela, né? E que ela exterioriza em momentos de estresse, de raiva, tá? Então, eu acho muito importante isso, porque desde cedo, todo ser humano, eu acho que precisa de ter voz e vez.
E isso vai com certeza despertando, né, essa vontade própria em estar falando, em estar aí trocando ideia com outras pessoas. O que é essencial. Né, que é muito essencial mesmo. Essa pessoa ter, né, essa opinião própria. Essa pessoa que eu digo até a criança. Sim. Eu tenho filhos de 6 para 7 anos e que já têm a sua vontade, são gêmeos, né? Você sabe disso. Eles já têm vontades próprias, né? A Helena tem a sua vontade própria diferente do Antônio, sendo que eles são do mesmo dia, do mesmo signo, que é com 2 minutos de diferença. Então, cada um tem a sua própria identidade. É isso mesmo? Tem. E é importante a gente... Na verdade, assim, os pais, né, no momento de estresse com a criança, tende a estressar, às vezes até mais do que a criança. O que a gente orienta é o quê? Em um momento de estresse, né, você verbalizar para a criança, olha, você está nervoso, você está com raiva por causa disso. Vamos parar um pouco, por exemplo, no momento de fazer tarefa escolar. Às vezes a criança está ali chorando, não está querendo fazer, e o pai, vamos, vai sair um terror a tarefa. Você concorda comigo? Não vai, Concordo. Kiko? Você já passei por isso. Concordo. Eu acho que a gente tem que ter um jogo de cintura para aquele momento. Cada situação vai demonstrar a reação que a gente tem que ter. Por isso que temos que estar preparados para todas essas situações, né, Vê? Então, assim, num momento como esse, que eu estou dando de exemplo, às vezes você verbalizar, filho, você está nervoso, você não quer fazer a tarefa, mas a gente precisa fazer. Vamos combinar o seguinte? Vamos se ausentar 10 minutos. Você vai tomar uma água, o pai também vai. Só que você vai ter que fazer, porque você precisa fazer. Então, você vai se acalmar. Né? Você vai lidar aí com as suas emoções. Isso é muito importante, a gente começar a aprender a lidar com todas essas situações e as emoções. Claro, pensando na gente, mas com certeza na criança que está aí despertando todas essas situações. Dizer o tempo todo que a criança é a mais linda do mundo, isso acaba atrapalhando? Seria o mimo demais? Atrapalha muito, Kiko. Porque a autoestima, para ela ser válida, né, ela tem que fazer com que a criança se sinta segura. E se a criança ficar se baseando pela opinião dos outros, ela não vai conseguir se sentir segura. Então, a gente sempre orienta, elogie o esforço, não a capacidade. Né? A gente tende a fazer o contrário. Então, por exemplo, seu filho tem dificuldade em matemática, está fazendo a tarefa de matemática. Sim. No final se fala, tá vendo? Você é ótimo em matemática. Isso está, né, equivocado. O ideal é você falar, que bom, você conseguiu terminar a lição. Quer dizer, você elogiou o esforço, o quanto ele deu de si para chegar no final da tarefinha. Entendi. Porque, na verdade, a gente também não pode ficar denigrindo a imagem a inteligência até daquela criança. Tipo assim, vamos citar novamente a questão da lição. Ah, não está conseguindo fazer. Nossa, você é burro, você não consegue fazer. E às vezes... Né? E às vezes isso... Às vezes não. Com certeza isso atrapalha. Aí, e muitas vezes o pai ou a mãe ou quem está ali fazendo a lição acaba perdendo a paciência, né, devido à correria do dia a dia, né? Isso acaba atrapalhando ainda mais a inteligência, né, da criança. Com certeza. Isso então não pode acontecer em hipótese alguma. Não, o ideal é que não. É verdade. O ideal é que não. Então, olha, você que está aí na sua casa, que tem alguma dúvida, você pode ligar para cá, 2111 2133, ou então, também, através da nossa live, muitas pessoas já questionando, perguntando e participando. Olha aqui, ó. A Priscila Michele, estamos em São Carlos, mas ligadinhos no programa. Amo muito o brilhante trabalho dessa psicóloga. Muito obrigado, Priscila. O Fábio Pereira, parabéns, Verônica, sempre fazendo um lindo trabalho. A Nathalie Pilan, nossa diretora aqui, pergunta para ela a respeito da exposição com o NU. Do NU, no MAN, lá no Museu de Arte Moderna. O que você pensa sobre isso? A questão agora polêmica envolvendo o homem nu, né, envolvendo as crianças que estavam lá. Muitas pessoas falam da pedofilia, outros acham que é arte moderna. Você envolvendo a psicologia, o que você pensa sobre isso? Uma pergunta da Nathalie. Então, assim, a criança é um ser em construção. Essa é uma tecla que eu bato muito, né? A gente tem a mania de achar que a criança tem que reagir às coisas como nós. Por ela ser um ser em construção, será que esse tipo de situação é realmente necessário?
Entendi. Tanto que ela completa aqui. Se a criança realmente tem discernimento para estar e ser exposta ou não a essa situação, ela teria a possibilidade, a criança no caso, envolvendo essas crianças que estavam lá, elas não têm esse discernimento de falar, não quero ou quero fazer parte dessa exposição. Não tem ainda, né? Não tem, porque ela é um ser em formação. Então, com certeza, isso tem que ser muito bem pensado. Pensado e avaliado. E avaliado para que isso possa acontecer. E a criança que não tem ou que não consegue lidar com o problema de superar os obstáculos, o que nós, pais, devemos fazer em relação a isso? Aquela criança que já caiu nessa desconfiança, ou tipo, nessa não autoconfiança. Como lidar com essa situação? Isso, capacidade de lidar com problemas e obstáculos, nós chamamos de resiliência. Né? Ela é construída diante das nossas vivências e da interação com o outro. Ela é importantíssima, porque ela dá o senso para o indivíduo que as coisas não vão acontecer como ele quer. Aí, com certeza, isso tem que ser muito bem trabalhado. Tem que ser muito bem trabalhado. Tem muito adulto hoje que não tem resiliência. E é um sofrimento tamanho para a pessoa e para aquela família que está em volta daquela pessoa. Quer dizer, porque hoje a vida é uma caixinha. Teve uma ferida aberta lá na infância que até hoje isso não foi trabalhado. Então, para que isso não aconteça com os adultos futuros, que são as crianças de hoje, essa situação tem que ser muito bem trabalhada. Tem que ser muito bem trabalhada. E os pais têm papel fundamental. E é o que hoje, muitas vezes, não vem acontecendo, né, Kiko? É verdade. A gente delega para a escola, a gente delega para a babá, a gente delega para a avó que fica com a criança. E não é profissionais que envolvem a educação e a psicologia também, né? Claro, é importante a gente ter a análise de um profissional, né, de um psicólogo, de uma psicóloga que vai se atentar a toda essa situação, tanto envolvendo as atitudes dos pais, como também envolvendo as atitudes das crianças. Sim. Mas é muito importante que esse papel é predominantemente dos pais. Dos responsáveis, porque eles têm que estar com um olhar muito atento sobre aquele ser que muitas vezes, na maioria, eles escolheram ter. Então, certeza. Eles têm papel assim, a responsabilidade principal. São dos pais realmente. E no caso da frustração das crianças, para que elas não se frustrem e que entendam que você pode ganhar num dia e perder no outro. O não. Como lidar com tudo isso também? Eles vão se frustrar, eles vão chorar, eles vão ficar irritados, mas eles também vão aprender. Né? Então, assim, um simples não vou te dar determinado brinquedo, né? Ou perder no jogo. Por que é tão importante? Porque ele vai dar a dimensão do não da vida. Né, do que essa criança pode vir a passar. Transferir essa situação daquele jogo, ou no caso de não querer um brinquedo, não poder comprar um brinquedo naquele dia, para outras diversas situações na sua É um processo em construção. Mas, assim, dentro desse contexto, o que é mais importante é assim, você sempre explicar o porquê. Olha, eu não vou te dar por causa disso, disso e disso, e você vai ter que aprender a lidar com isso. Na verdade, é uma negociação que nós pais devemos fazer com eles. Isso entra como negociação? Não, né? Na verdade, assim, eu uso muito troca, termo, né? Kiko, eu uso muito termo no consultório, eu não gosto de usar o termo castigo, eu gosto de usar o termo de direito adquirido. Então, pensa comigo. Para nós, né, sairmos na rua tranquilos, sem dever nada para ninguém, a gente não tem que seguir alguns padrões de comportamento? Sim, regras. São regras. As regras fazem parte da vida, né? E nós precisamos auxiliar as crianças a lidar com elas. Porque elas não vêm com isso pronto. Não, e também não se taca no chão, chora. E também não há uma receita de bolo, né? Não há. Então, com certeza, a gente tem que lidar com todas essas situações e saber como é que ela pensa, como é que ela vai agir. Tem crianças, por exemplo, graças a Deus, eu não passei por isso, então eu não posso também falar. Mas há crianças que apresentam birras em qualquer lugar que estiver. Eu levei um susto ontem no shopping. Tinha uma criança que estava no shopping ontem, começou a berrar. Falei, gente, estão batendo na criança. A primeira sensação que eu tive. Quando eu olhei, a criança estava simplesmente jogada no chão e fazendo birra porque ela queria alguma coisa. Não sei se um brinquedo, uma roupa, não sei. Mas ela queria alguma coisa. E ela se jogou no chão, ainda olhei e falei, Jesus. E eu fiquei me imaginando como eu agiria nessa situação. Sendo que o
O Antônio e a Helena nunca tiveram essas coisas de fazer birra na rua, de se jogar, eu quero isso, ou eu quero aquilo. E também nunca tiveram isso, assim, com muita facilidade. Por isso que eu disse da questão da troca e da negociação. Da negociação. Olha, quando a gente vai num supermercado, eles têm direito a duas coisas, sempre. Seja um chocolate, seja uma bolacha, ou seja um refrigerante, ou até um suco. Eles sempre têm duas coisas que eles podem escolher quando a gente vai fazer a compra do mês. Então, isso já é dito, é uma regra. É assim, cresceram com isso, já estão com 7 anos, já sabem. E muitas vezes, quando querem alguma coisa, além disso, cada um tem o seu cofrinho. E muitas vezes eles falam assim, não, eu quero tal coisa. Não, vai lá ver quanto você tem no seu cofrinho. É uma economia deles. Toda semana a gente dá lá moedas, R$1, a fadinha do dente quando vem, aleluia. Põe lá a fadinha do dente, traz R$1, tá. E aí já chegamos a falar, você tem lá o seu dinheiro, pode comprar. Mas eu vou usar do meu dinheiro? Vai usar do seu dinheiro. Você tem a sua economia para isso. Então, já com 6, 7 anos, eles já estão aprendendo como lidar com tudo isso. E vocês, às vezes, não ficam com dó? A gente fica com dó, muito. Mas, sem eles saberem, eles pegam um dinheirinho, a gente vai lá e repõe. Porque eles falam que esse dinheirinho é pra ir pra Disney. Vê, olha, o preço que tá o dólar, vai precisar de muito cofre pra você ir pra Disney. A gente fica com dó. É muito difícil isso. Por isso que em situações como essa, do exemplo da loja da criança, os pais muitas vezes tendem a ceder. Porque fica todo mundo olhando, né? Como se você tivesse chicoteado aquela criança. E não é bem isso. Então, assim, o ideal... A pessoa fica com vergonha. Com vergonha. Apesar que como eu sou meio sem vergonha, né, Verônica? Você sabe muito disso. Então, mas a maioria dos pais ficam envergonhados. Acabam cedendo por isso. É aí que estraga, vamos dizer assim. Então não pode, tem que Porque ser a criança firme. não lida com aquela frustração. Ela precisa... Na vida ela vai ter tudo que ela quer aqui. Não vai. Nós não temos tudo que a gente quer. Quantas vezes já adultos nós não nos frustramos? Isso é verdade. Então, acho que a gente tem que trabalhar desde cedo isso mesmo. E na hora de lidar com a birra, então, não pode ceder. Não tem pode que ser ter assim, um autocontrole e tentar amenizar a situação. Acolher, você tem que ser firme, Sim. mas acolha. Olha, filho, eu sei que você está com raiva, você está nervoso Voltando por causa disso, Aham. mas você precisa aprender a lidar com isso. Não tem outro jeito. E tem hora da brincadeira e tem hora do falar sério. Como lidar com tudo isso também? É importante. Uma confusão que acontece muito é que, assim, alguns pais às vezes me perguntam, ele acha que eu estou brincando, eu não estou brincando, né? Então, assim, saber separar mesmo o que realmente dá para você levar em tom de brincadeira e tem coisas que não dá para levar em tom de brincadeira. E a gente tende a confundir isso. É complicado mesmo, né? A gente saber lidar com tudo isso com as crianças de hoje, que são muito inteligentes. Perto da nossa geração, que a gente não tinha acesso a nada. Ela com certeza brincava com a Barbie dela, eu brincava com o meu jogo de botões, ou então com os meus carrinhos. A gente não tinha a internet, né? Não, você tinha, não, você não tinha internet. Não tinha, a minha tinha geração internet. pegou a chegada da a gente internet. não tinha internet. Não tínhamos, chegamos à internet, né? A gente já estava do adolescente para o adulto já, né? Então, na nossa infância, nós não tínhamos tanta informação assim, né? E hoje as crianças nos apresentam essa informação e muitas vezes lidam de igual para igual com tanta informação assim, né? Por isso dessa maior dificuldade dos nossos pais. Também, e se você parar para prestar atenção, às vezes os avós se assustam. Nossa, vocês não eram assim, né? Porque é uma outra geração. E vocês, né? avós, também não eram assim como são com as crianças, tá? Porque a minha mãe não deixava eu fazer nada e hoje pode fazer tudo, né? Eita, só de olho, só de olho. É bem por aí. É bem por aí. Os avós, às vezes, que falam assim, ser avó é padecer no paraíso, estragar a educação que os pais dão. Vocês podem, sim, vovós, fazerem o que vocês quiserem, mas tem que saber lidar e tem que ter o bom senso. Tem um limite também, né? Porque senão eles podem desautorizar os pais. Isso é que não pode acontecer, isso né, que não, eles têm que se entender como parceiros. Eles são parceiros, né, dos filhos, né, com relação a essas crianças aí do vínculo familiar. Olha, tá todo mundo elogiando a nossa entrevista, nosso bate-papo. A Nathalie agradeceu a sua resposta, disse que delícia de entrevista. O Fábio Pereira, as brigas entre os pais podem refletir na inteligência emocional das crianças? Ótima pergunta, Fábio, obrigado. Olha, as brigas, né? A criança, eu já disse isso na outra entrevista que eu estive aqui, ela precisa de um ambiente harmônico para viver. A gente não quer ter um filho inseguro. Briga é algo
que, lógico, dependendo, uma discussão, às vezes a gente pede para evitar. A gente pede para evitar. Mas, assim, é algo que pode ajudar a criança a se tornar insegura. E esse não é um propósito, né, que a gente deseja para esse indivíduo, muito menos nós, pais. Nós queremos filhos seguros, dando conta da vida, dando conta das suas frustrações, não é isso? É isso mesmo, com certeza. Priscila Michele está adorando o programa, parabenizando você, Verônica. Annalise Falone Siman, parabéns, Verônica, adorando a entrevista, você sempre arrasa. Olha, os fãs da Verônica aqui esse no programa. Esse carinho é muito bom, né, Kiko? Né? Você mandou pra gente uma tela, né, que até você postou no Facebook, a gente acabou compartilhando também. Vou pedir pro Denis colocar na tela esse círculo aí, né, para a gente finalizar e concluir esse nosso bate-papo, falando então sobre essa importância. Por que é tão importante desenvolver a inteligência, olhando aí por esse gráfico que você acabou criando? Vê? Então, assim, olha, a inteligência emocional, ela faz parte dos principais aspectos da nossa vida. Então, ela está completamente ligada a como nós vivenciamos as situações e como nós interagimos com quem está à nossa volta. Então, lidar com as emoções, superar os obstáculos, lidar com as frustrações, com certeza, né, sermos empáticos com as outras pessoas, nos farão ter mais gratificação, né, ter uma vida mais gratificante, termos mais sucesso talvez no trabalho, nos relacionamentos interpessoais. É muito sério, né? Parece que é um tema simples, mas ele é muito abrangente. É como se você estivesse plantando uma sementinha errada se você não seguir essas regras e ter, por exemplo, todas essas atitudes envolvendo essa situação. Então, na verdade, se você planta uma sementinha errada, o fruto que dará não vai ser tão bom, tão produtivo assim, né? Então, a gente tendo esse gráfico e entendendo muito do que você está falando, a gente chega à conclusão de tanta importância que é plantar essa semente agora para colher bons frutos no futuro. É bem né? isso. É bem isso. É muito legal isso. É bem isso. É a construção do ser humano, né? Para mim é apaixonante, né, Kiko? Com certeza. Mas é muito importante a gente estar lidando com essa situação, para você que está aí na sua casa e está ligadinho nesse nosso bate-papo, é sobre isso mesmo. Para você para você ver e sentir o peso dessa importância, dessa inteligência emocional com a nossa criança. Plantando frutos agora, sementes agora, vamos colher frutos muito bons no futuro. Então, vamos se atentar a todas essas situações. Com muito amor. Claro, sempre. E muita paciência. Sempre, né? sempre. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, né? Que você volte no mês que vem com ótimos temas e ótimos esclarecimentos para todos nós pais que sempre queremos lidar com essas situações e muitas vezes caímos no desespero. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre muito bom te receber. O prazer é todo meu. Olha, a gente vai para um rápido intervalo agora. No próximo bloco, o Dr. Marcelo Xavier vai estar falando sobre a cura gay aqui no programa Holofote. Esta polêmica que está envolvendo aí a homossexualidade e que as pessoas apresentam. Como lidar com essa situação? Já aqui no programa Holofote. Vamos de Golf Class? É verdade! Chefe Nelson Oliveira. Você que está aí assistindo hoje o programa Holofote aqui nos estúdios da TV Mais Ribeirão, Dona Olga deve estar em casa, né, Nerso? Nerso tá curtindo o programa Holofote, né, Nerso? Vou lápis e papel na mão. Anote aí todos os detalhes da Golf Class aqui no programa Holofote. Roda. Olá, galera do programa Holofote. Estou aqui de volta na Golf Class para proporcionar para vocês ótimos preços com cores exclusivas para agora, primavera-verão 2017-2018. Gente, olha, é incrível a gente poder proporcionar para vocês ótimos preços. Quando a gente fala isso, você vai ver o que eu vou estar falando agora. Olha, tem essas camisetas incríveis para você, tanto a gola redonda quanto a gola V, são maravilhosas e você vai poder, claro, conferir toda esta qualidade. Olha, do P ao GG, você pode comprar uma por R$ 79 e duas por R$ 99. Onde é que você encontra outra promoção como essa, hein? Somente aqui na Golf Class. Eu estou no Ribeirão Shopping, mas você pode também garantir a sua Golf Class nas outras 3 lojas, no Iguatemi, no Novo Shopping ou também lá no centro da cidade. Olha, muita peça exclusiva para você ficar na moda, para você ficar elegante, como eu, que não abro mão da minha Golf Class confortável. Uma camiseta muito incrível, ou então uma bermuda, ou também a calça jeans. Tudo isso aqui na Golf Class. Eu visto Golf Class. Olha, tem plus size também, por isso que eu estou falando pra você. Aqui tem tudo! E a produção só me falando todas as novidades.
Centro Médico Ribeirão Shopping, um núcleo de excelência médica para Ribeirão Preto e região, que une tecnologia de ponta a um renomado corpo clínico, oferecendo assim o shopping inteiro como sala de espera. São mais de 30 clínicas médicas especializadas, laboratório de análises clínicas, centro de diagnóstico, day hospital, clínica pediátrica e muito mais. É o Ribeirão Shopping, cada vez mais completo para você. Experimente as novidades, aproveite as promoções e surpreenda-se com os bolos, tortas e doces da Predileta Doceria. A melhor combinação de sabores para suas festas e eventos corporativos ou para deixar seu dia a dia mais gostoso. Faça sua encomenda ou visite uma das lojas. Rua Camilo de Matos, 1290. Avenida Professor João Fiuza, 1400. A Predileta Doceria, a arte em fazer bolos. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Preparamos todos os dias para atender você. Mercearia, a Casa da Beleza. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. Duas e 12, muito boa tarde para você que está aí ligadinho no nosso programa Holofote. Você que está aí atento a todos os nossos detalhes, né? Fique realmente aqui na nossa transmissão ao vivo na tela da TV Mais Ribeirão e também no nosso Facebook lá, facebook.com/TV Mais Ribeirão, tá bom? Bom, mas agora vamos tratar deste assunto que está causando uma grande polêmica. Ó, houve uma comoção social, né, nas redes sociais, no país todo, né? Inclusive aí no meio artístico também, envolvendo aí a decisão dada por um juiz que supostamente, não é, tratou a homossexualidade como uma doença. Mas de fato, não é? O que diz essa decisão? A gente vai tratar agora aqui no nosso Faz Direito. Comigo aqui, nosso queridíssimo doutor Marcelo Xavier, advogado lá do Brasil Salomão e Mates, para falar sobre esta decisão e sobre toda essa situação envolvendo a homossexualidade. Se é uma doença, se não é uma doença, né? Fica toda esta polêmica realmente. Nós convidamos também Fábio de Jesus, que é presidente da ONG Arco-Íris, que tanto queria tratar sobre essa situação, entre outros assuntos envolvendo aí o homossexualismo. Convidamos, mas ele não compareceu. Mas estamos aqui abordando esse assunto aqui no programa Holofote. E aí, doutor Marcelo Xavier, o que diz toda essa decisão? Boa tarde, Kiko. Boa tarde, querido. Prazer estar aqui novamente, principalmente tratando desse assunto tão importante, né? Gerou tanta polêmica. Mas assim, primeiro a gente precisa entender como que tudo isso começou, né? Existe uma resolução, né, do Conselho Federal de Psicologia. Essa resolução é de 1999. O que essa resolução diz? Ela diz o seguinte, ela reforça aos psicólogos que a homossexualidade não pode ser tratada como doença, esse é o primeiro ponto, que eles devem empreender esforços para acabar com o preconceito contra os homossexuais. E terceiro, que eles devem se abster
de praticar qualquer ato profissional que promova a chamada cura gay, ok? Depois disso, o que aconteceu? 3 psicólogos ingressaram com uma ação judicial. E o juiz, apreciando essa ação, deu uma liminar, né, uma decisão provisória, ainda sujeita a recurso, dizendo o seguinte, que o Conselho Federal de Psicologia não pode punir qualquer psicólogo se ele for procurado por alguém que peça uma orientação sexual. Então, assim, o erro surgiu daí. Muita gente saiu aí compartilhando pelas redes sociais, dizendo que o juiz tinha mencionado na decisão que o homossexualismo seria uma doença. Isso não aconteceu. Ele manteve a resolução do conselho, ou seja, a resolução está totalmente intacta. A única observação que ele fez na decisão foi dizer o seguinte, que o conselho não pode punir o psicólogo se ele for procurado por alguém que queira uma orientação sobre a sua sexualidade. Entendi. Na verdade, a gente sempre tratou aqui, sempre falamos sobre isso no programa Holofote, em se tratando do preconceito, do crime, né? Que, querendo ou não, o preconceito já atrasa aí, né, a essa ação, seja contra negros, seja contra o homossexual, não é? A gente até... Uma vez, a gente até falou assim, nossa, quando a gente encontra na rua essa questão, né, das pessoas tratarem mal, seja ele o homossexual, fica lá, viadinho, viadinho, viadinho. E, na verdade, ninguém fica para uma pessoa que não é homossexual, né, heterozinho, heterozinho. Na verdade, a gente sempre fala sobre isso, sobre essa piada que sempre marcou em um show do Terça Insana, de comédia, que sempre tratou isso e que trouxe à tona isso, né? Essa falta de respeito mesmo com a pessoa, né? Seja ela, se ela gosta de homem, ou se ela gosta de mulher, ou se ela, né, tem aí a sua orientação sexual. Então, quando a gente fala sobre isso aqui no programa, né, num país, no século XXI, né, gerar toda esta polêmica envolvendo, né, os homossexuais. Então, na verdade, quando a gente trata disso aqui, querendo ou não, a gente quer esclarecer todos os fatos, né, como isso. Porque, na verdade, né, o que você acha que gerou toda essa confusão, na verdade? É a má colocação dele, quando disse, da forma que disse, como você citou, Marcelo, mas o que realmente fez com que isso tornasse um boom na internet, como até um outro caso, né, sobre a questão da homofobia e também das crianças que foram vistas, como foi citado aqui na entrevista anterior, as crianças que foram colocadas junto com um homem nu, né, no Museu de Arte Moderna, lá em São Paulo. Na verdade, isso gera uma polêmica de uma forma tão grande na internet e que muitas vezes vai tomando um outro caminho e que muitas vezes não foi. Desculpa ter me alongar tudo isso, mas na verdade quero expor toda essa situação que está acontecendo e acaba uma coisa sempre interligando a outra. A polêmica que isso acaba ocorrendo. Sua colocação é importantíssima. O que eu acho é o seguinte, vamos ao primeiro ponto, a preguiça de ler. Eu acho que a gente vive hoje um problema muito sério, que é a preguiça de ler. As pessoas não leem, elas não se interam sobre uma notícia por inteiro que aparece na internet. Você pode ver, entra em qualquer página de jornal e veja os comentários. Você vai ver absurdos ali, você vê que a maioria das pessoas não leu a notícia. Foi exatamente o que aconteceu. E assim, Kiko, o que eu mais me choquei, sabe o quê? É que eu vi artistas que foram alvos de fake news, de fofocas, já sem ler a decisão, sem consultar um advogado, um jurista, que seja, sem se interarem do que realmente aconteceu. Como acontece com todo mundo, né, doutor Marcelo? A gente já falou sobre isso, a lei da internet, né? Eu entro no meu Facebook, ou seja, no meu WhatsApp, no meu Instagram, qualquer rede social que eu tenha, e disparo a falar o que eu penso, e muitas vezes não me preocupa até onde isso está atingindo você. Então, quer dizer, a minha liberdade vai até onde? Até onde começa a afetar aí a sua liberdade. E muitas vezes as pessoas não sabem disso, né? E não tem também um termômetro, Kiko, de até onde vai a crítica. Eu li, né, algumas pessoas até xingando juízes, assim, xingando de nomes horríveis, sem parar para pensar que o juiz ele tem esposa, tem filhos, tem pais. Então, assim, eu acho uma coisa muito grave, eu acho que
muita gente se antecipou muito, tá? Mas o que a gente está fazendo aqui agora, eu acho que já é o pontapé inicial, que é esclarecimento. A cura gay, ela não existe por 2 motivos. Primeiro motivo é o seguinte, psicólogo não cura doença. Quem cura doença é o psiquiatra, é o médico. Psicólogo, o que o psicólogo faz? Ele estuda o comportamento humano, ele pesquisa o comportamento humano e ele auxilia, ele orienta você a resolver um conflito. Então, em primeiro lugar, nem se poderia falar em cura gay, porque psicólogo não cura a doença. Segundo ponto, homossexualismo, a homossexualidade, ela não é a doença. A Organização Mundial de Saúde já falou isso. Então, assim, é impossível a gente falar Ele querer promover a cura gay. Foi uma coisa assim, opiniões muito equivocadas, tá? Então, eu acho que o problema todo começou aí. Mas eu entendo o seguinte, nem defendendo, enfim, nem criticando, eu acho que as pessoas não pararam para pensar que cada um é livre para procurar um psicólogo para o que quer que seja. E veja, Kiko, em muitos casos, eu conheço casos de amigos, enfim, de clientes, que procuraram psicólogos justamente para reafirmar a homossexualidade. Porque o homossexual, ele vive uma dicotomia. Desde pequeno, ele vive um conflito, sim. Ele vive uma dicotomia entre corpo e mente, entre vontade e convenção social. Então, por exemplo, se eu sou homossexual, eu estou em conflito, eu tenho total liberdade para procurar um psicólogo para reverter isso ou para justamente reafirmar. Ou seja, para me assumir como homossexual. Então, assim, o segundo grande equívoco foi esse, né? Olha, gente, quando a gente fala sobre isso, acaba expondo isso aqui no nosso Faz Direito, Dr. Marcelo Xavier, que, claro, se envolvendo aí com a lei, trazendo à tona todos esses detalhes, a gente tem que realmente prestar atenção nisso que está acontecendo, tá? Estamos falando, é claro, sobre a cura gay, sobre essa questão que trouxe à tona aos internautas, mas isso em qualquer outra situação, né, que a gente pode utilizar, como essa da questão do adulto com a criança em público, expondo ou não expondo, ou qualquer outra situação, né, a gente pode também transferir tudo isso que está acontecendo para as outras demais situações. Né? Eu acho interessante que a gente vive fazendo o caminho contrário. A gente sempre acha que o governo vai resolver, que a justiça vai resolver. Kiko, mais de 90% dos homossexuais que eu já conversei, enfim, como eu falei, amigos, clientes... Que querendo ou não, como você está ligado, né, na justiça, é a sua especialidade também. Você também buscou essas informações, essa base, para que você possa também entender o que está rolando do outro lado. E a maioria deles, a maior violência, a violência mais brutal que eles sofreram e sofrem, veja bem, é dentro da família. Eles sofrem violência assim, social, na rua, por amigos, mas em grande parte dos casos dentro da família. Eu acho, Kiko, que nós somos um país ainda com muitos preconceitos. Muito. Eu posso falar isso porque eu sei o que é preconceito desde de criança. Então, só que eu tive a sorte de ter em casa um pai que sempre... Uma base familiar, que sempre reafirmou essa questão da raça, enfim. Mas eu acho que, infelizmente, a gente ainda está um pouco longe de resolver. E eu acho que a gente tem que abrir o olho que o problema ele se resolve primeiro em casa. Incrível, né? Você está falando, é muito importante. Exatamente. Da mesma forma da questão do homossexualismo, da questão da raça, né? Eu, como gordo, todo mundo sempre falou. E se eu fosse ficar preocupado com as pessoas que me chamavam de gordo na rua, eu não saía de casa. Da mesma forma você, a mesma forma uma pessoa que é homossexual e que fica preocupado, que fica dentro de casa, porque está nesse conflito, resolvendo primeiramente em casa, se você tem a base familiar, isso é tudo que você está falando, né? Exatamente. Até no bloco anterior, a outra convidada estava falando sobre isso. A questão da autoestima, ela não é trabalhada com a criança. A criança precisa ter autoestima, não para ser o mais bonito do mundo, o mais inteligente, mas para ela se conhecer, saber quem ela é, para ela se aceitar, e para ela se portar.
para ela ser forte, qualquer que seja o caminho que ela siga, seja pelo caminho da heterossexualidade ou pelo caminho da homossexualidade. Então, eu entendo que o problema ele começa muito antes, dentro de casa. Quem tem uma base sólida, quem tem apoio familiar, quem tem diálogo, tem uma menor chance de ter conflitos, de ter conflitos mesmo, tanto internos quanto sociais. Né? A pessoa sabe se proteger. A questão das manifestações homofóbicas, elas são crime? Também existe um equívoco quanto a isso. A lei antirracismo, eu não diria um erro, mas ela foi omissa na questão da homofobia. Ela cita lá a questão do racismo, né, preconceito contra raça, etnia, orientação religiosa, tá? Mas ela não cita a questão da sexualidade. Então, assim, quando você tem uma atitude homofóbica de caráter geral, ou seja, você se manifesta contra todos os homossexuais, isso ainda é o que chamamos de conduta atípica. Isso não configura crime. É lógico que se eu me refiro a um homossexual, xingo ele, ofendo, enfim, especificamente um homossexual, aí você tem um crime, sim, que pode ser de injúria ou um crime de difamação, quando eu falo da pessoa para terceiros. Mas essa lei tem essa omissão ainda. Aqui no estado de São Paulo, o que a gente tem é a pena de multa, né? Que existiu até recentemente uma questão envolvendo um estabelecimento aqui em Ribeirão que foi multado. Mas ainda há essa omissão em relação à ofensa de caráter geral. E você tem encontrado casos, doutor, em se tratando da homofobia, em se tratando dessas manifestações? Tem uma coisa mais comum que você tenha visto por aí, doutor? Tem. Principalmente ofensas em brigas de trânsito, em estabelecimentos comerciais, dentro de família, tá? A maior parte dos litígios envolvendo esse assunto... A gente pensa que não, né, doutor? Mas tem, né? Tem muito, muito. É muito comum, Kiko. E a maior parte dos litígios, ele envolvem o quê? Pedidos de indenização por dano moral. Existe uma questão ou outra envolvendo guarda, enfim, pessoas... Eu já tive casos onde a pessoa pediu o divórcio porque descobriu que a orientação sexual dela era outra, e aí o outro quis uma indenização por conta disso. Então, assim, é uma infinidade de discussões. Muito grande, né? A novela vem tratando sobre isso também, né? A novela das 9, eu confesso a vocês que eu não assisto a novela, mas a gente sabe de tantos comentários que a gente vê na rua, na rede social, aquela loucura, né? A última agora é muita informação que a Glória Pérez jogou, né? Ela era mulher, descobriu-se que não, agora é homem, só que agora ela está grávida. E aí, né? São tantas informações e muitas situações para o século XXI, e muitas vezes, devido a essa falta de informação, devido a esse preconceito, a gente se vê de olhos tapados, né? De tanta situação que poderia ser natural, e hoje tratamos com uma coisa, tipo, pelo no ovo, né? Assim, e é muito complexo, porque envolve muita coisa. Envolve ciência, envolve religião, envolve conceitos morais. Então, assim, como eu te disse, ainda está um pouco longe de ser resolvido. Há avanços, mas a gente ainda precisa de um tempo, isso precisa ser discutido muito mais ainda, para que a gente chegue num ponto ideal, onde as pessoas sejam livres para se manifestarem da forma que elas entendam correta. Né? Acho que de geração a geração a gente vai conseguir trabalhar tudo isso, né, doutor? A geração dos meus avós, por exemplo, tinham isso como uma coisa muito estranha. Dos meus pais, já uma coisa mais ou menos assim, ó. É estranho, mas a gente consegue lidar com isso. Hoje em dia, apesar de todo esse preconceito, a gente ainda sabe lidar melhor com toda a situação, que para mim sempre foi supernatural. Eu não tenho problema nenhum com isso, né? Graças a Deus, né? Mas eu acho que agora com os meus filhos, uma outra geração, né, as que vêm por aí, eu acho que vão conseguir lidar melhor com essa situação. Eu acho que a gente vai ter que respeitar mesmo essa cronologia das gerações para que possamos ter aí menos preconceito, né, doutor? Isso é verdade. Eu tive uma criação extremamente rígida. Só para você ter noção, na minha casa não se conversava sobre sexo, sobre sexualidade, sobre essas coisas, mas eu
com a minha fase adulta, com o meu trabalho, eu passei a enxergar o mundo de forma diferente e com certeza os meus filhos, eles vão ter outra base, uma visão muito diferente do que a que meu pai tinha e que está mudando também. Mas mesmo com essa base rígida que você teve em casa, você conseguiu ter uma mente mais aberta e buscar essas informações fora, né? Com certeza. Eu acho que o que comandou mesmo foi a base que a sua família te trouxe, né? Exatamente. E que com certeza você conseguiu aí um sucesso de buscar essas informações e lidar com essa situação. E com certeza quem vai ganhar com tudo isso são seus filhos, os seus netos, que vão vir aí trazendo uma mente muito mais aberta do que os nossos antepassados, podemos dizer assim. Com né? certeza, assim espero que Nossa, que outras pessoas que também. bate-papo super produtivo que a gente teve aqui, feliz da sua ideia de trazer à tona isso, pena que o Fábio de Jesus não esteve aqui junto com a gente, como foi também convidado, para também expor a sua situação. Ele queria tanto, falou-se tanto, e olha, perdeu a oportunidade. Que pena. Obrigado mais uma vez, doutor. Sempre muito bom receber você e outros também da sua equipe aqui no nosso Faz Direito do programa Holofote. Obrigado a você, Kiko. Sabe que eu estou sempre à disposição. Sei mesmo. Para esclarecer, pode me chamar. Com certeza. A gente vai ficando por aqui, meu querido telespectador. Prometendo voltar amanhã com mais assuntos aqui na tela da TV Mais, com mais entrevistas, pautas, prêmios e quadros imperdíveis para você aqui na tela do nosso programa Holofote. Esse seu companheiro de todos os dias aqui na tela da TV Mais Ribeirão. Uma ótima tarde para você e até amanhã, 1h30 da tarde, aqui, coladinho com Larga Brasa na TV. O que nós temos agora? Pra gente anunciar para o nosso telespectador, você que tá aí ligadinho na tela da TV Mais Ribeirão, vai ficar sempre atento a todos os nossos programas aqui da nossa grade. O quê? Hipershop? Então, dobradinha de Kiko Magrini. Tô lá no Hipershop também. Fica aí com a nossa grade de programação da TV Mais Ribeirão com o seu Hipershop. Tchau. TV Mais, paixão por Ribeirão.